Em seguida, o coordenador do projeto Elos, Vitor Marchesini, e a pesquisadora do CEMADEM, Silvia Saito, farão a exposição dos primeiros resultados do diagnóstico já realizado e, em seguida, Vitor falará sobre o seminário, que é mais de uma das etapas deste projeto. Informamos que comentários e perguntas podem ser registrados via chat. Ao final, teremos um espaço para discussão. Eu passo a palavra agora para os pesquisadores do Projeto Elos. Bom, bom dia a todas e a todos. É uma grande satisfação contar, né, com uma parceria de muitos, né, que vem trabalhando aí para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, particularmente para este evento. Nós tivemos, secretário, uma dedicação muito grande, não só da equipe do Projeto Elos, mas de vários atores do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que enviaram suas iniciativas, seus projetos, que a gente acredita que podem ser potencializados a fim de, cada vez mais, né, se tornar boas práticas, segundo os critérios da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, nós vamos expor aqui um pouquinho, né, esse grande trabalho de mobilização que todos nós que fazemos parte do sistema, né, estamos aí cada vez mais lutando, né, pela valorização dessa agenda de proteção e defesa civil. Bom, nós vamos compartilhar agora a tela com vocês para trazer um pouquinho o estágio, né, atual do projeto e por que ele é tão importante para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Antes de mais nada, acho que é importante, né, falar que essa apresentação ela vai ser compartilhada junto com a Silvia, mas grande parte da equipe, né, trabalhou muito para trazer essa apresentação para vocês. Bom, o projeto Elos, por que esse nome Elos? Durante muitos anos, sempre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil divulgou nos seus materiais de capacitação que o elo mais importante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é a Defesa Civil Municipal. E uma vez que o CEMADEM venceu a concorrência pública para realizar a pesquisa municipal em proteção e defesa civil, nós trabalhamos aí para conhecer um pouquinho esses elos do sistema, né? Então, o primeiro elo, a defesa civil municipal. Bom, próximo, por favor, Silvia. Falar um pouquinho desses elos, né, vem à mente o caso de São Luís do Paraitinga, um município de pequeno porte no Vale do Paraíba, bem próximo do CEMADEM, que em 2010 teve uma inundação extrema. E São Luís do Paraitinga compartilha desafios de muitos municípios brasileiros, que é ainda ter uma equipe, né, de proteção e defesa civil de 1 a 2 pessoas, né, uma equipe ainda reduzida, sempre lutando pela valorização, o reconhecimento não só da sociedade, mas pelo poder público municipal. E sempre que temos um desastre, é incrível, né, como essa agenda ela passa a ser valorizada. Vem a importância da proteção e defesa civil quando os desastres acontecem. E aí nós temos vários exemplos, né, de como, no momento que os desastres acontecem, todos somos chamados, né, para de algum modo responder a esses desastres. Então, o nosso espírito coletivo, ele é demandado. E a pandemia, é claro, né, como um desastre de longo prazo, tem nos mostrado isso, né, como cada vez mais nós temos, cada um de nós, que adquirir noções básicas de proteção e defesa civil, a autoproteção. E São Luís do Paraitinga é um exemplo disso. Apesar de ter vivenciado um extremo de inundação 12 metros acima do nível normal do rio, né, ninguém morreu durante a inundação, graças ao trabalho
da Defesa Civil Municipal e também dos luizenses, né, os moradores locais, com suas equipes de rafting, que realizaram diversos resgates. Isso bem na passagem do Ano Novo, né? Os desastres também acontecem, né, nesses períodos, domingo, feriado, passagem de Ano Novo. Então, isso nos exige sempre uma preparação. Próximo, Silvia. Bom, esse é um retrato, né, de São Luís do Paraitinga inundada, inclusive prefeitura municipal, fóruns, cartórios, bancos, escolas. Então, realmente, né, um grande comprometimento, não só dos cidadãos em si, mas também das instituições públicas. Então, cada vez mais, nós também precisamos olhar para como fortalecer as capacidades das instituições públicas. E esse projeto, particularmente, ele olha, né, para a Defesa Civil Municipal. E trazemos junto conosco também essa longa produção científica e experiência de como a sociedade em si, né, os cidadãos também sofrem esses impactos. Próximo, por favor. Bom, esse é uma outra importante fase da gestão de desastre que o projeto também tem ajudado, né, a entender, que é a fase de resposta a emergências. Essa é uma foto para nós lembrarmos de desastre de 2008, em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, cuja administração de abrigos já era um desafio nessa época. Mas hoje a gente está num cenário mais complexo ainda, que é como administrar abrigos temporários em um período de pandemia. E esse tipo de desafio, né, várias defesas civis municipais estão enfrentando, né, desde 2020. Um dos exemplos mais recentes que a gente teve contato ao escutar as defesas civis municipais foi no estado do Acre, né, que vivenciou grandes inundações no início desse ano, junto ao período da pandemia, junto a outras crises, né, cumulativas. Então, cada vez mais a gente precisa pensar em como fortalecer essas capacidades para eventos cada vez mais complexos e conjugados, né, diferentes tipos de ameaça, diferentes cenários. Próximo, por favor. E um outro aspecto muito importante da gestão de desastre em si tem a ver com processos de reconstrução e recuperação, que é um dos grandes desafios que os municípios também enfrentam. São Luís do Paraitinga, particularmente, a igreja matriz, né, a grande referência da cidade, demorou mais de 3 anos para ser reconstruída. Então, embora muitas pessoas ninguém tenha morrido durante a inundação, no processo de reconstrução, recuperação, por conta do estresse pós-traumático, o processo de adoecimento das pessoas foi intensificado. Então, as pessoas falavam de outras formas, né, de morrer, de depressão. Então, aí a importância sempre, né, de ter o amparo da ciência, de uma área muito importante, que é a psicologia das emergências e desastres, que também, né, estamos escutando essa comunidade, ver como aperfeiçoar as políticas públicas nesse sentido. São Luís do Paraitinga teve uma boa prática na época, né, lá no passado. Ela criou um centro de reconstrução sustentável de São Luís do Paraitinga, que conjugava atores do poder público municipal, estadual, federal, sociedade civil, os conselhos. Então, os mecanismos, né, de participação foram bem importantes. Organizaram-se audiências públicas para se discutir o processo de reconstrução e recuperação. Próximo, por favor. Bom, o projeto Elos, ele não está só considerando essas fases da gestão de desastre, que eu expliquei anteriormente para vocês, mas também da gestão do risco de desastre, ou seja, as etapas de prevenção e mitigação e preparação, que também são muito importantes para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. O projeto, então, ele está analisando as capacidades e necessidades das defesas civis municipais no que se refere a essas diferentes etapas da gestão de riscos e desastres. Próximo, por favor. Bom, nesse grande desafio, nós contamos com uma grande equipe do CEMADEM, uma equipe
que nos colabora em diversas áreas, né, desde a ciência da computação até a organização dos eventos em si, mas também de uma equipe contratada para dar suporte a esse desafio de pesquisar as defesas civis municipais em todo o Brasil. Então, em diferentes fases do projeto, nós tivemos pesquisadores também na região centro-oeste, né, pesquisadoras, mas atualmente a gente conta, então, com 21 pessoas na equipe que trabalham permanentemente, sejam elas da área de geografia, como sociologia, como mapeamento de risco, como sociologia das profissões, climatologia, dentre outras áreas muito importantes. E foi fundamental incluir pesquisadoras das diferentes regiões do país para dar suporte a todas as atividades que o projeto executou. A gente tem aprendido muito, né, sobre mobilização que tem ocorrido, que se hoje em dia, né, ocorre muito através dos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, Telegram, né, e outros mecanismos. Então, a gente fez uso operacional desses diferentes recursos justamente para chegar hoje a esse seminário, né, e ter mais de 1.000 pessoas inscritas. Então, esse esforço é um esforço que vem acontecendo ao longo do tempo, né, sempre com o suporte da equipe da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil e do PNUD. Próximo, por favor. Bom, com esta equipe a gente tem pesquisado as capacidades e necessidades, ou seja, né, os meios físicos, materiais, econômicos, mas também os nossos conhecimentos e habilidades para lidar antes, né, dos desastres, mas também durante e depois dos impactos, né? Para isso, a gente tem olhado em 3 eixos fundamentais. E esses 3 eixos também guiam toda a programação desse seminário de boas práticas, o espaço dos estandes temáticos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, esses 3 eixos são a estruturação, que compreende, então, os recursos físicos, materiais que essas defesas civis possuem, como, por exemplo, viaturas, telefone fixo, computador, aparelho de celular, dentre outros, mas também os elementos humanos, né? Essas equipes são compostas por quantas pessoas, qual que é o perfil, e os meios organizacionais, que tipos de planos elas possuem, como que é a administração ali da proteção e defesa civil. Bom, o segundo eixo é o eixo da capacitação. Então, quais são as necessidades de treinamento e aprimoramento das capacidades? E aí nós identificamos, né, vários temas e conseguimos aí, estamos analisando os dados para ver isso por região do país também. E por fim, o terceiro eixo é o eixo da governança, que envolve, né, as parcerias, as articulações interinstitucionais, que o doutor Oswaldo mencionou e o secretário também reafirmou, que são tão importantes, né, para constituirmos o sistema, essa ideia de sistema que o secretário sempre fala, não só no município, mas também na relação dos municípios com os estados, com a União, né, e os diferentes entes que participam, mas também com a sociedade civil, com a universidade, com as associações, outros atores que são setor privado, que são muito importantes nessa agenda, né, de reduzir o risco do desastre. Próximo, por favor. Bom, onde a gente quer chegar? Essa foi uma das falas, né, do Dr. Oswaldo. Onde a gente quer chegar? A gente espera que a partir de um bom diagnóstico de estruturação, capacitação e governança, nós possamos elaborar uma proposta para fortalecer a implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil nos municípios brasileiros. E com isso, cada vez mais promover a gestão de riscos de desastres, conforme, né, o marco de ação de Sendai para redução de riscos de desastres propõe, a agenda dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dentre outras agendas que convergem, né, com essa missão maior. Próximo, por favor. E para isso, nós desenvolvemos uma série de instrumentos de pesquisas que a doutora Silvia Saito, geógrafa no CEMADEM, vai explicar para vocês agora. Silvia, é com você. Olá, bom dia a todos e a todas.
Passo agora, então, a explicar um pouquinho sobre os instrumentos de pesquisa que foram utilizados pelo projeto ELOS na obtenção dos dados quantitativos e qualitativos relacionados às defesas civis municipais. Como o Vitor falou, esse primeiro momento, né, esse diagnóstico das realidades locais, ele é fundamental para que a gente possa, então, desenvolver o projeto. Um primeiro instrumento utilizado foi o questionário online. Esse questionário ele foi utilizado para obter o maior número possível de respostas dos coordenadores das defesas civis municipais. Esse é um instrumento que nos dá maior representatividade em termos do cenário nacional. O segundo instrumento utilizado foram as entrevistas semi-estruturadas, que foram as entrevistas individuais, em profundidade, e que nos permitiram conhecer, então, essas realidades, né, vivenciadas pelas defesas civis municipais. Essas entrevistas certamente complementam essa análise, né, os dados do questionário online. E um terceiro instrumento utilizado foram os grupos focais. É um método de pesquisa qualitativa, né, em que grupos de pessoas, né, no caso de representantes das defesas civis, se reúnem e chegam a consensos, né, nessa construção de entendimentos coletivos em busca, então, nessa construção. Então, nessa ocasião, os participantes debateram sobre 3 perguntas que vão ser detalhadas nos próximos slides. Também é importante destacar que esses instrumentos foram pensados de modo que depois eles pudessem também ser analisados conjuntamente, né? Uma forma de, como a gente fala, de triangular esses dados, de modo que a gente possa identificar, então, essas diferenças, as semelhanças dessas informações obtidas. Então, passo agora a mostrar para que se possa ter um cenário, né, de quanto nós conseguimos essa participação em termos dos municípios que participaram do questionário online. Então, essa é um mapa que nos dá essa dimensão. Notem que, ao fundo, nós destacamos os grandes biomas do Brasil, e logo mais vocês vão entender por que dessa informação. No slide seguinte, também vocês conseguem visualizar a distribuição dos municípios que participaram das entrevistas. E também, nesse próximo slide, sobre os municípios que participaram dos grupos focais. Agora eu compartilho com vocês, né, como se desenvolveu, né, o uso desses instrumentos e alguns dados também. No questionário online, esse questionário ele é composto de 36 questões, né? Lembrando que foram questões pensadas justamente de modo a abarcar os eixos, né, que propõe o projeto, a questão da capacitação, a estruturação e a governança. Esse questionário foi lançado, então, nessa mobilização em fevereiro desse ano, e a nossa meta inicial era alcançar o mínimo de 349 municípios. Era uma amostra que nós entendíamos como sendo significativa, né, com um nível de confiança e com uma margem de erro aceitável. Mas a equipe do Projeto Elos gosta de desafios, né? E, felizmente, as defesas civis municipais, estaduais e regionais também aceitaram esse desafio conosco, né? Então, nós pensamos, 349? Não, nós conseguimos mais municípios. E foi pensando nessa maneira, né, com esse espírito desafiador, é que nós, então, promovemos uma grande mobilização, e contando sempre com o apoio, né, como eu mencionei, das defesas civis estaduais e regionais, e diante desse grande esforço, nós conseguimos alcançar a participação de 1.993 municípios participantes dessa etapa do questionário online, que, como vocês se lembram, né, eu comentei que era esse o instrumento que nós gostaríamos de ter a maior representação possível das defesas civis municipais, para que a gente pudesse ter esse grande raio-x. Quando a gente pensa em termos desses totais de municípios, né, de 1993, o que isso representa? Quando a gente olha para o total de municípios do país, nós estamos falando de um número que é de 36% do total de municípios. E esse número pode ficar ainda mais representativo quando a gente olha e faz a comparação em relação ao que isso quer dizer em termos aos municípios que declararam ter uma COMPDEC, né, uma Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.
Em 2017, o IBGE fez uma pesquisa, a chamada Pesquisa Munique, que é um levantamento de dados do Brasil em relação à gestão de riscos e desastres, e nesse levantamento foi, então, identificado que no país existiam em 2017 3.826. Então, quando a gente faz esse comparativo, nós alcançamos, então, 52% dos municípios com Compidec. Então, esse é um número que nos deixou muito satisfeitos, então, que nos permite, então, ter esse grande diagnóstico do país. Então, eu já aproveito para deixar aqui nosso agradecimento, né, o agradecimento da equipe do Projeto Elos, a todas as defesas civis que participaram, respondendo o questionário, e também para aquelas que ajudaram nesse grande momento, né, dessa mobilização. Em algumas até essa grande mobilização que foi feita semanalmente, né, incentivando os municípios a participarem. Então, isso nos deixa muito satisfeitos. E aí, esses dados que eu trago agora, apenas para a gente ter uma ideia, né, do quanto isso representou em cada estado, né? Na tabela destacada em cor cinza, a gente pode visualizar, né, o quanto a porcentagem de municípios que responderam em relação ao total de municípios do estado, e em azul, aquele número que eu comentei, né, que é essa pesquisa da pesquisa do IBGE, que fala sobre o total de municípios que constam, que tem Compidec. Então, é esse dado que é importante a gente também ter em mente. Depois vocês podem acessar de novo a apresentação e visualizar o seu estado, vendo mais detalhadamente, mas aqui eu trouxe o destaque do estado do Goiás, né, em que 45 municípios participaram do nosso questionário. Isso representa, em total de municípios do estado, em 18%. Mas quando a gente olha para esse dado referente às existências das Compidecs, a gente alcança um valor acima daquilo que foi mencionado em 2017, ou seja, mais de 100% de participação. Isso nos leva a acreditar, então, que certamente desse período de 2017 a 2021, novos municípios, então, têm estruturado as suas Compidecs. Então, são dados que também vão entrar no nosso radar para a gente analisar, né, de forma mais detalhada também. Bom, aí eu compartilho também, que eu acho que é uma curiosidade de todos, né, em relação a esse olhar mais para as regiões. Então, em termos de participação do questionário online na região norte, nós contamos com a adesão de 104 municípios participantes. Isso equivale ao total de 23% de municípios da região, e com destaque do estado do Amazonas, em que conseguimos alcançar, então, 42% de municípios que participaram desse questionário. Ao olhar para a região Nordeste, nós conseguimos a participação de 535 municípios, o que equivale, então, a 30% de municípios da região Nordeste. E com destaque para o estado do Pernambuco, que conseguiu, então, adesão de 78%. Na região Centro-Oeste, a adesão foi de 132 municípios e que contou, então, com o que representa, então, 28% desse total de municípios da região. O nosso destaque aqui é para o estado do Mato Grosso do Sul, que conseguiu, então, essa participação de 67% do estado, de municípios do estado. Na região Sudeste, a participação foi de 653 municípios. Isso equivale, então, a 39% de municípios da região Sudeste. E nosso destaque, então, é para o estado do Espírito Santo, que alcançou, então, quase 96% de municípios que participaram do questionário online. E a região sul do país contou, então, com 569 municípios participantes dessa etapa do diagnóstico pelo questionário online, e em termos de proporção, né, a região sul foi aquela que obteve a maior porcentagem em relação ao total de municípios das regiões, entre as regiões, equivalendo, então, a 48%. Nosso destaque aqui é para o estado de Santa Catarina, que alcançou, então, 72% dos municípios do estado. Passo agora, então, a falar um pouquinho das entrevistas. Bom, só uma observação, né, que também me lembrei, é que nós encerramos, né, o questionário online em final de maio, nós coletamos esses dados de fevereiro a maio,
e após encerrado, né, esse período de coleta, ainda nós recebemos mensagens, e-mails de defesas civis que acabaram comentando que ficaram sabendo depois, ou assumiram a coordenação depois desse prazo, e que queriam muito participar. Mas, né, nós tivemos que fechar esse período de coleta, mas esperamos que em algum outro momento essas defesas civis também possam participar e continuem acompanhando o projeto. Então, só deixo aqui também expressa essa questão. Bom, em relação às entrevistas, é interessante notar que, como eu comentei, né, esse é um instrumento que nos permite conhecer a realidade em profundidade das defesas civis, né? Então, foram as entrevistas que, com um roteiro semi-estruturado, ele foi seguido em todas as entrevistas que foram realizadas, né, a equipe realizou essas entrevistas seguindo esse roteiro, porque essas respostas, elas permitem, então, a gente fazer essa comparação entre as cidades e os municípios. Então, é fundamental ter esse tipo de estruturação. E também acho que vocês podem estar pensando, né, mas como é que foram selecionados esses municípios? Então, apresento também quais foram os critérios de seleção desses municípios participantes. Bom, um primeiro deles era que nós contávamos que pelo menos um município por estado seria escolhido. Essa foi uma contagem mínima, né? Notem também que a questão do bioma foi também um dos critérios para a seleção desses municípios. Por isso que, lembrem que eu falei assim, lembrem que eu vou falar sobre por que essa questão dos biomas, né? E aqui vocês podem entender justamente um pouco dessa situação. Quando olhamos para a questão dos biomas, isso quer dizer que os municípios convivem com diferentes tipologias de desastre, com diferentes ameaças, né, com cenários de riscos. Isso quer dizer o quê? Municípios que convivem com a questão das inundações, outros com as secas, outros com questões de deslizamentos. Então, esse também foi mais um critério a ser seguido na questão da escolha dos municípios. E um outro critério foi a questão do porte populacional. E por que isso, né? Nós sabemos que no Brasil a distribuição da população nos municípios ela é bastante heterogênea, né? E face a isso, o projeto tentou identificar justamente quais são essas realidades tão distintas que vivem, então, municípios de pequeno porte, que são a grande maioria no Brasil, mas também nós queríamos entender um pouquinho sobre como é essa realidade de municípios de médio e grande porte, ou de capitais também. Então, foram esses dados, né, esses critérios que nos levaram, então, a identificar esses municípios, para, então, conhecer essas diferentes realidades. Como eu falei, né, nós tivemos nesse rol de municípios selecionados, municípios com 3 mil habitantes, mas também com 2 milhões de habitantes. E, dentre os resultados, né, foram escolhidos 31 municípios que foram conduzidas essas entrevistas individuais, em alguns casos até em dupla, e que nos permitiram, então, conhecer como os municípios têm convivido com as diferentes realidades, né, frente às necessidades e às capacidades, e como tem, então, não somente com a questão dos desafios, mas também como eles têm enfrentado buscando soluções. Então, nós conseguimos conhecer esses cenários. Nós conseguimos, diante dessas 31 entrevistas, nós temos quase 100 horas de entrevistas, né? É importante destacar também que todas elas foram transcritas, né? E elas estão sendo analisadas em profundidade pelos especialistas da equipe, né? Como o Vitor mostrou, a equipe é formada por especialistas de diferentes áreas, e essas entrevistas, então, elas estão nos dando uma base fundamental para que se possa, então, ter esse grande diagnóstico das realidades locais. Eu trouxe também para compartilhar com vocês, né, algumas figuras, né, alguns prints desses momentos das entrevistas. Algumas, né, nós temos 31 entrevistas que foram realizadas. Como eu comentei, né, algumas puderam ser conduzidas de modo presencial, por isso que o fato de ter pesquisadores, né, alocados na região norte, nordeste, também permitiram que esses pesquisadores pudessem ir, em alguns casos, de forma presencial.
nas defesas civis, e outras tantas que foram realizadas de modo virtual. Então, também, aqui a equipe também deixa o agradecimento a todas as defesas civis que participaram, né, e que nos acolheram nesse momento das entrevistas, cedendo um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento. Bom, passo agora, então, a explicar um pouquinho sobre os grupos focais, né? Esse método que, como eu comentei, é um momento em que os grupos, né, das defesas civis se reuniram e puderam, então, discutir e buscar esses consensos coletivos. Eu gostaria de compartilhar também, então, por região, né, um pouquinho desse cenário. Na região norte, foram realizados 2 grupos focais, no mês de maio, e que envolveram, então, 47 municípios participantes. Na região nordeste, esses 2 grupos focais foram realizados em abril de 2021, envolveram 64 municípios. Notem, né, como o caso do Nordeste convive com diferentes, né, realidades, cenários de riscos, né, com diferentes biomas, né, a questão da bioma Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Isso, então, e foi possível reunir esses municípios com essas diferentes realidades e trocar essas experiências. Então, foi um momento bastante rico, não somente para a equipe do projeto, mas também para os próprios participantes. E na região centro-oeste, nós também realizamos 2 grupos focais, em fevereiro e março de 2021. Contamos com 23 municípios participantes também. Na região sudeste, contamos com 2 grupos focais que foram conduzidos no mês de abril, e contamos com a participação de 39 municípios. E foi muito gratificante esse momento também, porque como houve esse momento de compartilhamento, de interação dessas realidades das defesas civis, nós verificamos que começou ali a ser criada uma própria rede de interação. Eles trocavam, né, os participantes trocavam contatos pessoais entre eles, para que pudessem manter posteriormente essa rede de interação. Então, nós também ficamos muito felizes nesse sentido, de possibilitar esse tipo de encontro das defesas civis. E na região sul, nós realizamos 2 grupos focais também, em abril de 2021, e contamos com a participação de 37 municípios. Em síntese, né, nós conduzimos 10 grupos focais virtuais, né? Esse encontro, sim, esse instrumento, sim, foi conduzido totalmente na modalidade virtual, né? Claro, porque diante do nosso contexto atual. Esses grupos focais permitiram, então, envolveram 210 defesas civis municipais das 5 regiões do Brasil. Eu passo agora a palavra para o Vitor, que vai nos contar um pouquinho sobre como foram conduzidos, então, os grupos focais. Obrigado, Silvia. Bom, esses grupos focais, eles foram muito importantes para a troca entre as defesas civis municipais, né? Trocas, inclusive, né, de desafios e soluções que elas vivenciam, desde aspectos básicos, né, sobre a questão da vacinação, né? Isso foi um dos tópicos, assim, que, de certo modo, até nos emocionaram, né? No sentido de ver um pouco o que é atuar na linha de frente. Bom, nós trabalhamos com 3 questões. A primeira, né, quais os nossos sonhos em relação à defesa civil? E foi muito bom, né, ouvir os sonhos que as defesas civis municipais têm. Grande parte desses sonhos se referem à melhoria da estrutura das defesas civis municipais, como também, né, diminuir a rotatividade nas defesas civis municipais, é outro aspecto, né, em direção aí à questão da profissionalização, a questão de ter maior reconhecimento, não só pelos gestores municipais, vereadores, mas também, muitas vezes, pela própria sociedade, né. Temos também a questão da valorização da carreira, da questão de ter mais recursos financeiros para realizar as atividades. E foi, de certo modo, tem algumas diferenças regionais
que a gente está analisando, né, em profundidade, né, para entender um pouquinho esses diferentes sonhos de acordo com as regiões do país. Próximo, Silvia. Mas se a gente tem esses sonhos, nós também temos alguns desafios, né, para atingir esses sonhos. Então, as defesas civis puderam compartilhar um pouco desses desafios que elas vivenciam, não só às vezes há longos anos, mas também no cenário da pandemia. E aí eles puderam, né, relatar um pouquinho desses desafios do dia a dia. Creio que a questão dos desafios do dia a dia é o que mais nos chamou a atenção, né? Em muitos casos, né, eles criaram até uma expressão, né, EUCIP, que é a defesa civil constituída por uma pessoa, né, só, e muitas vezes sem o apoio municipal. Outra questão interessante foi também, né, muitas vezes em que a secretaria ou o gabinete do prefeito, essa defesa civil, ela está lotada, e as implicações que isso gera também nas ações que ela precisa realizar. Então, isso foi algo, né, que também nos chamou a atenção, e a gente está trabalhando, né, com análise desses dados de forma que a gente consiga, né, definir, por exemplo, existe alguma relação entre o porte do município e a secretaria ou gabinete a qual ela está lotada? Então, nos chama a atenção de que, na maioria das regiões, a gente observa que ora a Defesa Civil está lotada no gabinete do prefeito, ora na Secretaria de Obras, ora na Secretaria de Segurança, com exceção da região Nordeste, em que a maioria das defesas civis que participaram da pesquisa estão lotadas na Secretaria de Agricultura, em primeiro lugar, e na segunda posição no gabinete do prefeito. Então, isso também tem implicações interessantes, né, que a equipe de pesquisa está analisando. Próximo, por favor, Silvia. Bom, além de pensar nesses desafios, os participantes pensaram em soluções para superar esses desafios a fim de atingir esses sonhos. E essa parte foi muito interessante, né? Porque as defesas civis de uma mesma região tiveram que debater, dialogar e pensar nessas soluções. Não só pensaram nas soluções, mas tiveram que pensar em, olha, dentre essas diferentes soluções que nós propusemos, quais seriam as prioridades, né? Por onde nós deveríamos começar os nossos trabalhos, né, de fortalecer as capacidades. Então, aí houve, né, esse espaço de debate e decisão, tomada de decisão entre elas. Próximo, Silvia, por favor. Bom, além desse processo de escuta entre as defesas civis municipais de uma mesma região, nós executamos uma segunda etapa, que foi, bom, vamos compartilhar alguns resultados preliminares do projeto, não só com algumas defesas civis municipais, mas também com as defesas civis estaduais. Afinal, elas apoiaram bastante esse projeto da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para participação no questionário online. E aí, a Secretaria encaminhou esses ofícios, convidando as defesas civis estaduais e algumas municipais para participarem de uma segunda oficina, em que nós tivemos a participação de várias defesas civis estaduais que, né, indicaram seus representantes, mesmo estando, né, na linha de frente de resposta aos desastres. E, infelizmente, nós não pudemos ter a participação de todas as defesas civis estaduais. Um desafio bem grande, né, durante esse projeto também foi o fato da defesa civil estar impactada pela pandemia. E nós acabamos, né, perdendo, por exemplo, o coordenador da Defesa Civil Estadual da Paraíba, né, o senhor Jorge Saboia.
Então, isso também foi um desafio, né, que ajuda a explicar um pouco, né, os resultados da pesquisa, né, o impacto da pandemia. Apesar disso, um aspecto muito interessante, né, foi a participação através do celular. Então, muitos se conectaram nesses aplicativos através do celular, responderam um questionário através do celular, e muitos estão assistindo o seminário de boas práticas através do celular. Isso é um aspecto interessante, né, que a gente também tem observado. Nem todas as defesas civis municipais dispõem de um computador. Então, isso é um resultado que eu acho que é importante, né, para se pensar, por exemplo, nas estratégias de capacitação, de interação. Próximo, por favor, Silvia. Bom, um outro aspecto muito importante. Geralmente, os projetos, né, de pesquisa, eles têm um momento da coleta de dados e aí não tem nenhuma espécie de retorno para o entrevistado. E nós decidimos, né, tentar manter a mobilização, a participação no projeto, mesmo após a Defesa Civil Municipal ter respondido o questionário online, participado do grupo focal. E aí, uma das saídas que a gente identificou foi a organização de palestras semanais. Então, nós agradecemos, né, o apoio aí do Semadem, né, por ceder o espaço da série de debates Semadem para que nós organizássemos algumas palestras com temas sugeridos pelos participantes, a fim de manter essa mobilização no projeto, né, e chegar nesse evento aqui com mais de 1.000 inscrições, mais 375 pessoas participando ao vivo. Então, nós tivemos aí, agradecemos de antemão, né, o apoio da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, que organizou uma palestra, né, do Ministério Público do Rio de Janeiro, na pessoa da doutora Denise Tarim, que falou um pouquinho sobre o projeto Segurança Humana, Defesa Civil do Tocantins, os nossos parceiros, né, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, a CPRM, que através do geólogo Júlio Lana, pôde falar um pouquinho sobre mapeamento de risco, Defesa Civil de Maricá, que pôde compartilhar um pouquinho das suas experiências, a Urbel, do município, né, de Belo Horizonte, que pôde falar um pouquinho, né, dessas ações que levaram a reconhecimento, né, do Prêmio Sasakawa de Redução de Risco de Desastres, conferido pela Organização das Nações Unidas. Então, nós tivemos essa mobilização, né, durante o projeto, né? E é muito interessante, né? O lançamento do projeto foi feito através da série de debates, no dia 18 de fevereiro, com a presença do secretário nacional. E isso ajudou muito a alavancar essa participação. Então, nós organizamos aí nesse período 22 palestras, né, com mais de 6.000 visualizações. Então, é um material que tem um potencial grande, né, para a gente cada vez mais buscar fortalecer o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Próximo, por favor, Silvia. Bom, tudo isso para quê, né? Para que esse monte de dado? Para que esse esforço? Nós esperamos, com esse conjunto de dados, com esse bom diagnóstico, fortalecer a política pública de proteção e defesa civil. Política pública é a forma através da qual, né, o Estado ele vai atuar. Ele vai exercer a sua influência, né, no comportamento dos cidadãos, das instituições, sempre buscando um objetivo maior. No nosso caso, nosso objetivo maior é o fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, particularmente, né, as defesas civis municipais. Existem 3 passos da formação de uma política pública. A primeira é a formação de uma agenda, né? A agenda da defesa civil para que ela entre na pauta da prioridade da política pública. Para a formação da agenda, pode seguir, Silvia, nós temos alguns passos, né? Definição e escolha de problemas, produção de soluções e alternativas, pode seguir, Silvia, e tomada de decisão. A segunda etapa é pensar na implementação. A implementação é a execução daquelas decisões partilhadas na etapa da formação da agenda de política pública. Muitas vezes, a etapa da formação da agenda
e da implementação, ela é composta por atores distintos. Uma virtude desse projeto foi justamente, né, com o aval da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, já envolveu os municípios desde a etapa da formação da agenda. E com isso, né, também manter a participação deles em uma segunda etapa, que é da implementação, que eu vou falar daqui a pouquinho. E por fim, o terceiro pilar da política pública, que é analisar o impacto de uma política pública. O projeto não vai adentrar nesse terceiro aspecto, mas a gente espera que daqui a alguns anos se possa avaliar, né, o impacto das políticas públicas decorrente do projeto. Bom, próximo, por favor. Próximo, pode seguir. Na etapa da formação da agenda, nós temos, né, os dados do questionário, das entrevistas e dos grupos focais, em que nós definimos e escolhemos algum desses problemas. Nós discutimos os sonhos em relação à defesa civil, os desafios para atingir esses sonhos, mas nós também pensamos nas soluções ou alternativas. Nós perguntamos, né, o que podemos fazer para superar os desafios e atingir os nossos sonhos. As defesas civis propuseram diversas propostas, né, soluções. Mas dentre as inúmeras propostas, o que é prioridade? Então, elas tiveram que trabalhar na tomada de decisão, elas tiveram que votar, priorizar o que seria fundamental, né, urgente no momento, nesse primeiro momento. Próximo, por favor. Bom, os próximos passos. Nós fizemos um bom diagnóstico, estamos analisando os dados. O seminário de boas práticas é um momento em que também ele é uma etapa de pesquisa que vai nos ajudar a identificar aspectos que podem constar em uma proposta para fortalecer a implementação da política nacional civil nos municípios. Então, a gente aguarda muito a participação de vocês também no seminário, com sugestões, né, no chat, para que a equipe possa compilar e pensar em aspectos que seriam importantes para conter nessa proposta de fortalecimento da implementação. Próximo. Bom, então, o objetivo do nosso seminário. O objetivo maior é essa troca de ideias e experiências entre defesas civis, municipais, regionais, estaduais, mas também vejam que até o momento a participação no projeto, ela foi muito focada nas defesas civis municipais. Para a governança, é importante abrir esse espaço também para as instituições de ensino e pesquisa, como as universidades, os centros de pesquisa, né, as organizações não governamentais, os voluntários, o setor privado, outros atores da gestão pública e outros atores que podem ter interesse para debater essas estratégias de fortalecer a implementação nos municípios. Então, é um espaço aberto em que nós recebemos, né, diversos pôsteres eletrônicos com iniciativas que podem, né, ser subsidiadas, fortalecidas, podem um dia, né, quem sabe, em parceria com a Defesa Civil Municipal, estadual, se tornarem boas práticas, né, segundo o critério da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. E aí teremos um espaço no seminário para falar exatamente do edital de boas práticas em proteção e defesa civil, né, que foi ampliado até, se não me engano, 7 de julho, para ter, né, essas as potenciais boas práticas. Bom, até o momento, acho que esse número já está desatualizado, né? Nós tivemos 979 inscrições de todas as regiões do país, não só defesas civis municipais, estaduais, mas também corpo de bombeiros, universidades, empresas, núcleos comunitários de proteção e defesa civil, organizações não governamentais, voluntários, órgãos públicos federais, órgãos estaduais, municipais, enfim, uma grande gama de atores, né, importantes. Próximo, por favor. Bom, dos pôsteres eletrônicos que nós recebemos, nós dividimos por eixos temáticos
de acordo, né, com o que prevê a portaria, né, que regulamenta o que se considera como boas práticas em proteção e defesa civil. Então, nós trabalhamos juntos aí com o Reinaldo, a Cíntia, a Lidiane, e toda a equipe, né, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. De forma bem interessante, né, nós recebemos mais pôsteres do eixo, né, iniciativas para as comunidades, também com 17%, capacitação, defesa civil na escola, gestão sistêmica com 13%, alerta e monitoramento, 12%, mapeamento de áreas de risco, que é um dos grandes desafios também que as defesas civis apontaram nos grupos focais, tivemos aí 11%, recebendo, inclusive, né, a contribuição aí do Serviço Geológico do Brasil e de outras defesas civis municipais que estão trabalhando com o mapeamento. No PEDEX, tivemos 6%, né, do que recebemos, plano de contingência, e um aspecto que nos chamou a atenção, e isso talvez seja algo bem interessante para o futuro, é que ainda, né, por exemplo, as pessoas que submeteram esses pôsteres ainda têm dificuldade de classificar suas iniciativas segundo os eixos temáticos. Então, por isso que a gente colocou essa categoria outro, porque aí a gente consegue, quem sabe, depois entender qual foi a dificuldade, né, de submeter, de enquadrar em algum eixo ou outro. Próximo, por favor, Silvia. Bom, em relação ao seminário, né, propriamente dito, já estou quase encerrando, nós temos, então, uma programação que ela foi pensada segundo os eixos do projeto: estruturação, capacitação e governança. E parte dessa programação já ela se identifica com alguns desafios que as defesas civis têm mencionado ao longo do projeto, né? Coisas que elas gostariam de saber mais. Bom, então nós teremos aí, na seleção, né, para a composição desses painéis, nós pensamos não só numa diversidade regional, e aí vocês identifiquem, né, que nós temos nesse primeiro painel, por exemplo, um representante, né, de cada região do país, mas também de diferentes atores, não só defesas civis municipais, como defesas civis estaduais, como universidades, como organizações não governamentais, no PEDEX. Vocês vão ver essa diversidade ao longo da programação. Então, hoje à tarde a gente já inicia, né, com o painel 1, sobre estruturação das defesas civis, tendo aí a participação da Defesa Civil de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco, Defesa Civil de Aparecida de Goiânia, Goiás, Defesa Civil de Belém, no Pará, Defesa Civil de Campinas e o Instituto Federal Catarinense, né, de Camboriú. Próximo, Silvia, por favor. Bom, volta um pouquinho, desculpa. O painel também vai ser composto, né, por um representante da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que também vai ajudar aí no debate, né, nesse tema que vai surgir do primeiro painel. Vocês também poderão mandar suas perguntas pelo chat para a gente fazer o debate. Após a finalização do primeiro painel, as atividades não param por aí, né? Vocês também terão espaços de participação nos estandes, com diferentes pôsteres eletrônicos e vídeos associados a esses pôsteres, como também a visita aos estandes temáticos. Teremos um estande da estruturação, capacitação e governança, em que vocês também poderão fazer downloads de alguns conteúdos, assistir vídeos. Essa plataforma fica disponível durante a noite também, mas também ela vai ficar disponível durante um mês, né, após o evento, para que vocês tenham esse material também de capacitação. Próximo, Silvia, por favor. Bom, no segundo dia, né, quarta-feira, amanhã pela manhã, nós teremos aí o segundo painel sobre estruturação e captação de recursos, com a participação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Defesa Civil do Estado do Pará,
Defesa Civil do Estado do Mato Grosso, Defesa Civil de Barra Velha, em Santa Catarina, e Defesa Civil de Recife. Também teremos a participação de um representante da SEDEC e um espaço para debates. Após o intervalo, né, o almoço, temos o painel da tarde, né? O primeiro painel será de capacitação, com a participação da Defesa Civil do Estado do Espírito Santo, Defesa Civil de Corumbá, do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e um voluntário da Defesa Civil de Taquara. Além da participação de um representante da SEDEC e o debate. Próximo, por favor. Bom, na tarde de quarta-feira, o nosso segundo painel da tarde, né, o nosso quarto painel, será sobre o tema de comunicação. E para isso aí nós teremos, né, o representante da Defesa Civil de Guidoval, Minas Gerais, Defesa Civil de Campina Grande, Paraíba, a Cruz Vermelha de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e a Defesa Civil de Curitiba, no Paraná, além do representante da SEDEC e do espaço para debate e visita aos estandes, aos pôsteres eletrônicos. Próximo, por favor. Na quinta-feira, último dia do nosso evento, nós iniciaremos amanhã com o primeiro painel da governança, discutindo o tema da intersetorialidade. Para isso, teremos aí um representante da Defesa Civil do Estado do Maranhão, outro da Defesa Civil do Estado de Goiás, o município de Santana dos Montes, em Minas Gerais, município de Blumenau, Santa Catarina, e de Uiramutã, em Roraima, e de João Pessoa, Paraíba. Além, é claro, da participação do representante da SEDEC e do espaço para debates. Silvia, próximo. Bom, e aí para encerrar o último bloco do nosso evento, na quinta-feira à tarde, nós continuaremos a discutir governança, desta vez com enfoque no tema da participação. Para isso, teremos um olhar sobre a questão da educação, da Defesa Civil nas escolas, com a participação da Defesa Civil de Santa Catarina, a Defesa Civil do Paraná, Pernambuco e do Rio de Janeiro. Além, é claro, da participação da Secretaria Nacional. Próximo, Silvia. Bom, no nosso último bloco, nós continuaremos a discutir participação, trazendo algumas experiências, né, iniciativas do município de Alagoa Nova, na Paraíba, para fazer frente à pandemia da Covid-19. Temos a satisfação de ter a fala da comunidade, a fala da Cristina Rosário, que faz parte do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil do Vale do Cuiabá, em Petrópolis, um projeto aí realizado com muitas parcerias, né? Então, a gente vai ter aí a fala da comunidade também. Além, né, do compartilhamento aí das experiências da Defesa Civil de Barras, no Piauí, e encerrando o nosso evento, né, a última palestra do professor Foster Brown, da Universidade Federal do Acre. Em seguida, a SEDEC vai debater o evento sobre as palestras, mas falar um pouquinho para a gente sobre o edital de boas práticas em proteção e defesa civil, que teve o seu prazo, né, ampliado para que possa, né, fortalecer esse banco de boas práticas, potenciais boas práticas, que o secretário Lucas falou para a gente. E ao final, a gente faz um encerramento, mas os estandes, os pôsteres ainda vão continuar disponíveis, assim como as palestras, né, vão permanecer no site, gravadas até um mês aí após o evento. Então, esse material é um material importante para todos nós. Próximo, por favor, Silvia. Bom, acredito, né, que muitos tenham chegado ao evento virtual, né, lembrando da importância dos eventos presenciais em proteção e defesa civil, que a gente espera, né, que com a vacinação a gente possa retomar esses eventos presenciais que tanto fazem bem para o sistema nacional. Bom, ao chegar a esse hall do evento virtual, vocês vão se deparar com diferentes espaços. O primeiro, olhando a tela de vocês à direita, vocês têm essa entrada no auditório em que nós estamos agora.
Então, esse é um dos principais espaços que vocês vão acessar. O segundo espaço que vocês poderão acessar é o espaço dos estandes temáticos, que é uma feira. Aí nessa feira nós teremos um estande sobre estruturação, capacitação e governança. Então, no estande da estruturação, vocês vão ver que tem alguns íconezinhos, né? Um ícone aí do telefone, que é o contato, né? Um ícone do livro, que são os materiais que estão nesse estande, e também ali na telinha da TVzinha, né? Vai ter um vídeo, né, explicando desse estande, né? Um vídeo associado a esse estande. Próximo, Silvia, por favor. O estande da governança também existem vídeos e materiais que vocês podem baixar, né, como material importante para o estudo. Terceiro, por favor, e o estande da capacitação. O estande da capacitação, ao vocês clicarem no contato ali no telefone, vocês vão ver os links dos cursos que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está oferecendo junto com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Então, tem cursos abertos à distância que vocês podem se inscrever e participar, tem certificado. Então, isso também vocês podem ter contato aí, além de outros vídeos, né, como a palestra do secretário nacional sobre o plano, né, de proteção e defesa civil. Uma palestra que foi realizada há uns meses atrás, né, em parceria com o Centro de Gestão Estratégica, né. Bom, próximo, Silvia, por favor. Então, esse é o nosso espaço da feira virtual, que vocês podem acessar clicando no link à esquerda, né? Estruturação, governança e capacitação. Próximo, por favor. Bom, o auditório, que nós vamos nos encontrar todos esses dias, basta clicar ali no transmissão ao vivo. Caso alguém tenha problema, é só dar o Enter, né, para atualizar o navegador, tá bom? Próximo. E esse é o nosso contato de WhatsApp, e-mail. Caso alguém tenha, né, alguma sugestão ou dificuldade de acessar, a gente está à disposição. Lembrando que nós estamos com uma conta no aplicativo Telegram, que você digita, né, Projeto Elos Defesa Civil, e você recebe os informes direcionados sobre as palestras que estão acontecendo, a programação ou alguma outra atividade. Lembrando que ao se inscrever no canal do Telegram, os seus dados ficam protegidos, ninguém vê o seu contato de telefone, tá bom?